Bem-vindos a mais um Onda do Mal. Constantino foi um moncorvense ilustre do século XIX. Ele teve uma infância atribulada, mas acabou por tornar-se exímio na arte de fazer flores artificiais e provavelmente foi o primeiro imigrante de sucesso português. Como devem imaginar, não é Constantino, o meu convidado, mas sim Júlia Ribeiro, ela também de Torre do Moncorvo, e que editou aquilo a que chamou a quase biografia de Constantino. A minha convidada foi professora de inglês e alemão e depois da reforma passou algum tempo debruçada sobre a vida desta figura ilustre. Dona Júlia, antes de mais, relembrar que Constantino foi talvez o primeiro imigrante de sucesso português. E isto um grande marco, foi um grande feito. E durante muito tempo Constantino esteve um pouco adormecido em Torre do Moncorvo, não foi assim? Olha, eu também estive, digamos assim, um pouco afastada de Torre do Moncorvo durante os meus primeiros 20 anos de trabalho. Raramente fui a Moncorvo. E só comecei a escrever depois de me reformar, porque antes a vida era demasiado complicada, demasiado cheia. Ser professora, ser mãe, ser mulher casada, ter a casa, tudo aquilo dava realmente pano para mangas. E então eu pensava sempre em escrever qualquer coisa, mas nunca tinha tempo. Só depois de eu me reformar, depois de 97, é que eu comecei por publicar os contos ao luar de agosto. E depois é que veio o Constantino, é que vieram outras coisas. E é natural que Constantino tivesse mais ou menos esquecido. No entanto, há uma rua com o nome dele, já há muito tempo. Mas se calhar muitas pessoas desconheciam o Constantino que... Sim. Ele nasceu no século... Ele viveu no século XIX, salvo erro. Viveu no século XIX, sim, senhora. Para quem não conhece a história do Constantino, que é moncorvense, conhecido como o rei das floristas e um mestre em fazer flores artificiais tão perfeitas que imitavam na perfeição as originais, as verdadeiras, e que até confundia as pessoas, quero contar um pouco, começar a desvendar um pouco desta história do Constantino. Ele que teve um início de vida um pouco traumático. Atribulada, exatamente. Ele que foi abandonado na roda. Pois, ele foi abandonado. Sabe-se hoje quem foi o pai e a mãe, porque ele, quando já rico e próspero e famoso, quando veio a Moncorvo, homem de 50 anos, procurou antepassados, procurou parentes, procurou a sua filiação e então, realmente, muitas pessoas de moncorvenses e dali dos arredores vieram dizer-lhe que eram primos, que eram parentes, alguns mais afastados, outros menos. De tal modo que ele confessa, depois numa carta para um deles, confessa que nunca pensou que tinha tantos primos e tantos parentes. Bom, quando se é rico e famoso, aparecem primos e parentes de todos os lados, não é? Claro. Diga. Não, sucede sempre assim, não é? Será sempre assim ao longo da história. Claro, eu penso que sim. E ele, então, com os dados que lhe foram fornecidos, conseguiu entre Moncorvo e o consulado no Porto, porque ele depois seguiu novamente para a França, que mais ou menos 2 anos depois obter todos os papéis, todos os documentos da sua filiação, e ele depois, em minha opinião, até abusou dos nomes que os parentes lhe davam, porque passou de ter um apelido a ter 20 ou mais apelidos. Ele tinha 20, chegou a ter 20 ou mais.
Passou simplesmente Constantino, menino da roda, para além de famoso nas cortes de França e de Itália, penso eu. Itália, na Rússia. Na Rússia, ele chegou à Rússia. Chegou à Rússia. Há muita gente agora que neste momento que depois nos está a ouvir e que está a pensar que ainda não percebeu de quem estamos a falar. Constantino, que foi era um miúdo moncorvense que tinha tudo para ser só mais um e acabou por se tornar mestre, como já dissemos, em reproduzir flores e que depois enfeitou as cabeças das cortes de Europa e que por isso dissemos no início que foi o primeiro imigrante de sucesso português, certamente que foi. A Dona Júlia disse que se reformou e depois sim começou a dedicar-se à escrita, quando teve mais tempo para o fazer, como por todos os motivos que já explicou. Disse que também teve bastante tempo afastada de Moncorvo e penso que ainda não está terminada aquilo que chamou quase biografia de Constantino. Como é que depois conhece o Constantino, por assim dizer, e surge esta vontade de falar sobre ele e de recriar as vivências dele? Olha, o primeiro documento que consegui foi precisamente do assento de batismo, mas não fui eu que o descobriu. Quem o descobriu foi o abade Vassal. E veio-me às mãos, isto é, eu procurei-o no arquivo diocesano de Bragança, mas o assento estava todo obliterado, isto é, cada letra tinha um borrãozinho. O que dizia que foi um menino posto na roda em tantos tal, quando ele obteve os documentos que provavam que era filho ilegítimo, sim, mas filho de A mais B, então alguém, não sei se a mando dele, isso não está esclarecido, riscou no seu primitivo assento de batismo que ele tinha sido posto na roda. Com muito cuidado e com muito esforço, consegue ler-se que foi o nome dele, depois, no final do documento, os padrinhos dele, e consegue ler-se ainda qualquer coisa dentro da filiação, ou se não é da filiação, é que foi... Não, filiação não. Consegue-se ler que foi posto na roda. E depois disso, alguém que eu ficcionei como sendo o padre, mas isso é ficcionado, o padre e uma irmã do padre, conseguiram arranjar maneira de ele ter uma ama. Essa ama era de Larinho, portanto a 5 quilómetros de Moncorvo, uma aldeia, e que deu de mamar ao menino até aos 3 anos, ou perto disso. E depois, umas tias paternas, mas que nunca disseram que eram tias, supõe-se que eram tias, porque foram buscar o menino e entregaram-no para depois ser criado por um tendeiro da Alfândega da Fé. Ele Portanto, foi criado o menino... Foi criado por um tendeiro. Tendeiro. Sim, foi criado por um tendeiro, que na altura era comum, não era? Era comum. Não era vergonha nenhuma, porque o comércio era feito precisamente nas feiras. As feiras eram os grandes centros de comércio, eram os nossos shoppings dessa altura. E então ele foi criado pelo tendeiro da Alfândega e quando já tinha os seus 15, 16 anos, essas mesmas tias arranjaram-lhe uma outra. Ele não gostava lá muito de ser tendeiro. Ele depois foi criado numa casa chamado Criado Grave, servia à mesa, numa casa de gente nobre, em Moncorvo,
há quem diga que essa casa era dos avós maternos, porque a mãe é que era de nobreza, não o pai. E então, que a mãe terá visto o filho quando lhe chamaram Constantino, olha, vem aqui trazer não sei quê. E a mãe, quando viu o filho, desmaiou. É levada para Lisboa, o Porto, onde viviam, não viviam em Moncorvo, e os avós, então, entregaram-no outra vez às tias, e as tias puseram-no no convento. Pelo menos no convento ele iria ser padre, iria ser frade e teria um futuro de vida muito certinho, em vez de um futuro de vida incerto. Mas ele não gostou do convento e fugiu. E foi alistar-se precisamente em Viseu, em Caçadores 5, salvo erro. E daí para a frente segue as guerras, portanto, entre Dom Miguel e Dom Pedro. Tomou primeiro partido por Dom Pedro, porque, pronto, parece que todos os jovens queriam ser liberais e constitucionais. Mas depois mudou de ideias. E depois esteve nos Açores uma data de tempo, 3 anos ou 4 anos. Aí é que, numa vida muito solitária, só com os seus colegas de tropa. E aí é que eu descobri, porque até aí não tinha sido descoberto, a certidão de casamento dele, porque nunca casou. Nunca se faz referência em documento nenhum, nem depois no assento de batismo, nem depois, posteriormente, noutros documentos, a esse casamento. Nem ele sequer se refere a esse casamento. Ao seu casamento, porque só teve um. E com uma senhora chamada Brígida Brasil, creio eu, e só que ela tinha 52 anos e ele tinha 22. Portanto, alguma coisa aí poderá poderá ter sido um casamento arranjado, pois. poderá ela ser rica, não há essa possibilidade. Não deveria ser muito rica, porque ele continuou, foi nos Açores que começou a fazer flores muito conhecidas, flores de conchas. Portanto, tinha grandes extensões de costa para poder procurar conchas, e ela chegou a vender as flores que ele fazia para enfeitar os altares das igrejas, das capelinhas ali à volta. E então, ou por agradecimento, ou porque nunca teve mãe e sentia a falta de uma mão de mulher, ou por qualquer razão, ele casou com ela. Isso, a certidão de casamento é verdadeira e isso existiu. Depois, como ela era mais velha, é natural, quando ele se veio embora com as tropas, aí já foi seguindo Dom Miguel, com as tropas do Conde de Vila Flor. Então, o que aconteceu é que, e aí não há maneira não consegui encontrar, alguém poderá encontrar, eu não encontrei, documento do óbito dela. Ou veio com ele e houve um surto de peste, cólera, cá em Portugal, na zona de Santarém, para onde ele esteve acantonado, e morreu muita gente. Eu procurei na Torre do Tombo e por aí fora, procurei todos os óbitos daqueles anos, antes um ano ou dois, depois um ano ou dois, e não encontrei o nome de Brígida Brasil. Portanto, ou ficou nos Açores e morreu noutra ilha, ou morreu, pronto, fosse como fosse, não aparece a certidão de óbito dela. Nos Açores não apareceu,
juntamente com a certidão de nascimento e de casamento, poderia aparecer a certidão de óbito. Mas se ela morreu cá, no continente, e se morreu de cólera, nessa tal surto de cólera que ceifou muitos milhares de pessoas, foi circunscrito a Santarém, aqui em Portugal? Era essencialmente Santarém, ou por causa das tropas estarem lá e haver pouca higiene, qualquer razão, foi por aí e pelas famílias com quem eles contactavam e pelas suas famílias. Claro. Sei que eu procurei e não encontrei. Havia muitos óbitos de desconhecido. Pois, em que se dizia desconhecido. Portanto, pode ter acontecido. Quando ele segue Dom Miguel para o exílio, que ele seguiu Dom Miguel para o exílio, para a Itália, ele já era viúvo, com certeza. Mas nunca fala da mulher. Na Itália é que, sem modo de vida, ele passou fome. E um dia vê numa florista os empregados a fazerem flores. E foi-se oferecer para fazer flores. E deixaram-no fazer as flores. Ele fez flores de penas, que também fazia já nos Açores. E estavam em voga. Ele fazia umas camélias de penas branquinhas e mais umas coisas interessantes. E a senhora gostou, a florista-chefe, gostou tanto do trabalho dele que contratou-o. Mas ele queria seguir para Paris. E ela deu-lhe uma carta de recomendação para um grande florista em Paris. Mas porquê que ele queria ir para Paris? Porque já na altura sempre foi Paris já era o centro da arte, das artes. Claro. E foi isso, portanto, ele não era tão tacanho assim, como, pelo menos, na sua imaginação e por ambição. Embora ele fosse um bocado risonho, muito calado, não admira com a infância que teve. Mas ele terá tido alguma educação. Eu penso que se chegou a teve, estar no seminário... Ele, pelo menos, ler e escrever e fazer contas sabia. Com o tendeiro aprendeu. Claro. E aprendeu mais ainda enquanto esteve no convento, mas no convento esteve pouco tempo porque fugiu. Uhum. Depois, em Paris, realmente esteve com grandes floristas e uma ocasião fez um ramo tão bonito que estava na montra que uns oficiais passaram e viram o ramo e resolveram comprá-lo para oferecer à rainha ou à princesa não sei quê, porque era madrinha lá do seu regimento ou coisa que o valha. Sim. E ofereceram-no e fez tanto, digamos, encanto naquelas pessoas que viam o ramo porque pensavam que era natural, que a rainha, quando a filha estava para casar, a rainha pede que a grinalda de casamento da filha fosse feita por Constantino. E é quando ele lhe leva 2 grinaldas para que ela escolhesse qual delas gostava mais. Ela disse, não é preciso 2. Eu deixo as 2 e depois venho cá saber. Passado 3 dias foi lá e a rainha, sorridente, disse-lhe, as suas flores têm a vantagem de não murchar, porque uma grinalda era de flores naturais. Sim. De botões de laranjeira, flor natural. E a outra era artificial. E a rainha não as distinguiu.
e depois torna-se famoso numa exposição mundial em Paris, onde ele tinha uma grande banca. Entretanto, ele fundou a sua própria casa independente e era sempre Constantino Florista, que ele punha na sua tabuleta. E depois, nessa exposição mundial, teve tanto êxito, tanto sucesso. As flores estavam todos a fazer-se bicha para comprar uma flor de Constantino, uma camélia para porem na lapela, os senhores, mais rosas e umas flores que ele chamou flor de gelo, muito lindas, muito lindas. Há um ramo na Igreja da Misericórdia em Moncorvo. Feito por Constantino. Feito por Constantino. E ainda tem uma flor de gelo, já. Claro que já passaram mais de 150, já quase 200 anos, mas a verdade é que ainda está bonito. Ainda está bonito. Ainda não morreu. A arte de Constantino, aliás, ele que ditou a moda durante algum tempo, então, em Paris, que sempre foi um centro cultural e artístico. Dona Júlia, agora, só voltando um pouco atrás, Constantino, como já vimos, ele foi abandonado na Roda, teria uma mãe proveniente da nobreza. O pai seria talvez menos nobre, menos ou nobre, não nobre. Até mesmo, podia ser mesmo até plebeu, podia nem ter até nenhum Exato. título, não sabemos. Ele foi abandonado na Roda e depois houve uma parte da nossa conversa em que referiu que teria havido uma tentativa de ocultar de algum modo as origens dele. Ou seja, que tinha sido abandonado na Roda. Ele, de algum modo, parece-lhe que tentou apagar esse passado que de algum modo, poderia não se orgulhar dele. Ou não ser o facto de não se orgulhar, mas de não querer que as pessoas soubessem que ele tinha sido abandonado e que tinha feito depois todo um percurso. Olha, a minha opinião é que foi ele, quando depois, 30 anos depois, veio a Portugal, já homem com 50 anos, foi ele próprio, quando obteve os documentos da sua filiação, que deve ter envergonhado de seu assinto de batismo dizer que tinha sido posto na Roda, e então, não sei se terá pago, se terá pedido, mas como ele era famoso nessa altura e rico, porque ele deixou dinheiro para o asilo, para o hospital, etc. Então, como? De Moncorvo, deixou dinheiro para... Em Moncorvo, sim, o Hospital de Moncorvo, asilo de Moncorvo, por aí fora. E ele então, envergonhado do seu assento de batismo, uma vez que já tinha documentos que provavam que era filho de, então deve ter pedido, não sei eventualmente se pagou, se não pagou, isso não ninguém o pode, só imaginando, mas é imaginar a mais, é ficção a mais. Mas que o assento de batismo foi rasurado, foi todo riscado e só ficou o nome dele no princípio e o nome dos padrinhos e do padre que o batizou no fim. Isso é uma verdade. E o abade Vassal descobriu isso e conseguiu ler, portanto, o nome dele, não é? Constantino José Marques. Conseguiu ler, isso lê-se bem, que não está rasurado, e lê-se os padrinhos. E ele presumiu bem, que era de Constantino, o famoso, que ele escreve ao lado, famoso rei dos floristas. E assina o abade Vassal. Portanto, temos esse documento, que é o primeiro que nos aparece. Mas aparece-nos pela positiva, porque sabemos quem é Constantino, que foi um menino posto na Roda, etc, etc. Pela negativa, porque o assento de batismo está rasurado.
Exatamente, e não se consegue deslindar a origem. Eu penso que por métodos modernos, etc., consegue-se perfeitamente, debaixo da tinta que tem uma cor, ler a outra tinta que estava que tem outra cor. Mas eu é que não tinha essas técnicas para fazer isso. Claro. E depois, Constantino desaparece durante uns 30 anos, 30 e tal anos. Mesmo em Moncorvo ninguém fala dele, não há Constantino. Só quando começa a ser famoso e começa a aparecer em jornais é que há alguém de Moncorvo que diz Constantino, porque isto salta-se de um lado para o outro, na primeira exposição mundial em que Constantino participou, foi aclamado como o rei dos floristas. Já era conhecido porque a rainha lhe tinha encomendado a grinalda para a sua filha para o casamento. E já tinha corrido pela imprensa que a rainha teria dito as suas flores não murcham, só se distinguem das originais porque não murcham. E tudo isto apareceu na imprensa. Também essa imprensa chegou a algumas casas, não a todas, porque jornais franceses ou imprensa, e a imprensa portuguesa deve ter feito eco de um ou outra, e fez mesmo, de uma ou outra notícia. E então começou a notar-se que existia Constantino, rei dos floristas, que estava em Paris e que era famoso em Paris. Porque quando ele veio a Portugal, antes de chegar a Moncorvo, ele esteve em Lisboa e foi agraciado com um jantar em que Almeida Garrett fez um discurso todo inflamado em honra de Constantino. E ele foi recebido pela rainha e pelo rei no seu palácio. Não sei se foi na Ajuda, se onde foi. Agora de cor não sei. E, portanto, ele teve, quando chegou a Moncorvo, já a fama o tinha precedido. Ele, quando chegou a Moncorvo, já tinha banda de música à espera e os moncorvenses... Teve uma reação inesperada, talvez, até para ele. Bem, eu penso que ele deveria já ter conhecimento que teria essa recepção, mas não podemos afirmá-lo. Sei que a teve. E depois esteve em Moncorvo cerca de um mês, apareceram-lhe esses parentes todos, de tal maneira que ele se espantou de tantos parentes que não sabia que afinal tinha tantos amigos e tantos parentes, tantos primos, etc. Porque era em resposta a essa carta, a uma carta de um outro parente que o convidava a ir lá à casa dele e pernoitar lá e estar lá. E ele disse, não posso porque já me comprometi com outro parente, fulano de tal, e portanto... Não, desta vez não dá jeito, mas fica para uma próxima vez. Ou quando forem a Paris, ficarão em minha casa. E essa carta existe também descoberta pelo Abade Vassal, isto é, alguém de Mogadouro, porque o parente era de Mogadouro, o parente de Constantino, e alguém de Mogadouro tinha essa carta, e entregou ao Abade Vassal. E o Abade Vassal entregou-a na Biblioteca Municipal do Porto. E existe, eu tenho fotocópia disso lá no livro. E, portanto, ele quando se viu com tantos parentes, com tantos documentos, com as provas irrefutáveis, porque ninguém ia dizer que o barão de tal e o visconde de tal que mentiram, da sua filiação, é lógico, ou que alguém, para lhe fazer um mimo, digamos assim, fazer um favor, rasurou o primeiro assento de batismo
e verdadeiro, genuíno. E deixou só o nome dele e o nome dos padrinhos, também para mostrar que existiu, que nasceu naquela data e que foi batizado. Mas o resto todo por meio está tudo riscado. E isso é substituído. E depois vê-se também por outro documento, vê-se que, portanto, aos 50 anos, ele foi declarado pelas testemunhas que são absolutamente impolutas e honestas, etc., que ele era filho e, portanto, o primeiro assento é inutilizado. Sim. Poderá não ter sido ele que o mandou inutilizar, mas alguém que até lhe fez esse jeito. Que achou que lhe estava a fazer umas origens mais dignas. Exatamente. Há coisas que, por muito que se ficcione, ou fica só ficção, e então eu teria posto biografia ficcionada, e quando eu pus uma quase biografia é porque muitos dos documentos, grande parte dos documentos, ou digamos todos os documentos que lá estão, eu não os inventei. Eles existem, de facto. Eles estão mesmo num lado ou noutro, ou em Paris ou em Mont-de-Marsan. Em Mont-de-Marsan eu encontrei a certidão de óbito. E, portanto, a certidão de óbito dele, feita de acordo com o novo assento de batismo dele, que tinha aqueles nomes todos. Portanto, eu até digo que, lembro-me, penso que escrevi, que ele que durante a vida só foi Constantino José Marques, na morte já teve uma data de apelidos, não 20, mas muitos apelidos, que os franceses lá, o registro civil, o registro que registrou a morte dele, o óbito dele, puseram. Isto ele morreu em França, em Paris. Morreu? Não, em Paris não. Não. Não, isso foi um erro em que eu caí, porque os pequenos relatos biográficos que havia sobre ele, e há uma biografia sobre ele que eu não utilizei, porque estou convencida que foi ele que a mandou fazer, porque há coisas que só ele sabia, e não posso dar crédito a uma autobiografia em que apenas se elogia. Claro. No entanto, pula no livro como anexo. Uhum. E os leitores que leiam e que vejam o que é que daí, a conclusão daí tiram. Uhum. E então, porque depois eles modificam muitas coisas e não se refere ao casamento, nem coisa nenhuma. Mas para ele é tão importante esse documento que duas pessoas, uma devia ser criada dele e mais um vizinho, vão informar o cartório do óbito do senhor português que estava na casa de Bruhá, e que Bruxuá, uma espécie de um pequeno châtelet, uma mansão. Sim, portanto, ele depois retirou-se já na velhice. Retirou-se, já não conseguia quase andar, porque uma ocasião deu uma queda nos Pirineus, andava a procurar flores desconhecidas de todo o mundo, e para ele copiar, para ele fazer, e nos Pirineus deu uma queda muito violenta e deve ter partido uma perna, perdão, deve ter partido uma perna e ficou coxo. E também devia sofrer dos ossos, porque ele, quando foi e acabou por morrer em Mont-de-Marsan, é zona de banhos. A aldeia
a aldeia junto do Monte Marçã é Terci. Tercis. E que vem nos relatórios, nos relatos biográficos prévios, vem como sendo Terci, com Y no fim, e então, nos arredores de Paris. Nos arredores de Paris há Torcy. E eu andei por Torcy a procurar, não havia coisa nenhuma. Terci também não existia, mas existia Tercis, com Paris, o I e o S final, no sul de França. De maneira que fui de Paris para Bordeaux, fiz o meu poiso durante 3 dias ou 4 em Bordeaux e andei por aqueles, onde pensei que talvez naquelas aldeias com o nome mais possível de Terci, e então descobri uma no mapa. Quando cheguei a Bordeaux comprei um mapa, descobri uma aldeia chamada Terci, mas terminada em IS. E é lá que me dirijo, mas aquilo a aldeia é tão pequenina que me mandaram primeiro para uma outra terra onde estariam os documentos todos num arquivo. Não era aí. Daí mandaram-me para Monte Marçã. E então aí encontrei a certidão de óbito. E queria eu dizer que devia ter sido tão importante aquele documento com o seu nome, com os 20 nomes, os 20 apelidos, que ele, o único documento que encontraram, que ele o guardou sempre, trouxe consigo, e é o único documento que quem vai dar conhecimento às autoridades que ele morrera, leva esse documento consigo, porque copiaram o nome dele por esse documento. Senão não adivinhavam aqueles nomes todos. Exatamente. Pois seria praticamente impossível decorar o nome de alguém assim. Dona Júlia, voltando um pouco mais atrás, aliás, quase ao início, Constantino foi abandonado na Roda, mas já por si o facto de ter sido abandonado na Roda e de se chamar Constantino já demonstrava algum cuidado com a criança a indicar-lhe o nome. Porque nessa época, quando as crianças eram abandonadas sem nenhuma recomendação, sem nenhum nome que os progenitores lhe queriam dar, acabariam por ser nomes ligados já à Igreja. Era, verdade. E Constantino tem um nome totalmente fora do comum, não se chama José, não se chama António, tem um nome mais peculiar. Ou seja, havia algum cuidado com aquela criança? Seria pelo facto de vir da nobreza, da mãe ser nobre e do pai poder hipoteticamente ser também seminobre? Olha, eu penso que havia ali a ideia de, eventualmente, mais tarde, perfilhar a criança ou ir buscar o menino fosse onde ele estivesse. O nome de Constantino José, não sei quem lhe o põe, mas penso que serão as tais tias que nunca se deram por tias. Zangavam-se quando ele lhes chamava tias. Mas que eram 2 irmãs do pai. E o nome Marques, Constantino José Marques, era o nome do pai, verdadeiro. Portanto, o pai nunca o perfilhou, mas ele carregaria o apelido dele. Exato. Nunca teve sequer contactos, que houvesse algum documento que diga que tem contactos com o menino. Não há documento nenhum que o prove. Até pode ser que sim, mas se o pai sabia do menino, com certeza que sabia, delegou essas funções nessas 2 irmãs, porque eram irmãs do pai, as tais 2 tias solteironas.
Mas não se sabe se o pai ou se a mãe se teria, seria casada ou casado. Não se sabe. Eventualmente, por ela ser nobre, é que o menino não, digamos, não foi trazido à luz do dia. Não conviria uma menina da não nobreza. Conviria uma menina da nobreza ter tido um filho de um indivíduo que afinal nem seria da nobreza. Porque o nome dele é apenas Marques. Pois não terá. Sim, e o que ele se vale é dos apelidos da mãe, da avó materna, do avô materno, tudo do lado da mãe. Esses nomes todos de barões e de condes e de viscondes e tudo isso é do lado da mãe. Porque relembremos que Moncorvo, pelo menos aparentemente, que é uma vila lindíssima e que tem imensos solares. É uma terra em quase cada esquina temos um solar, ou seja, era uma vila onde haveria bastante nobreza. E também tem um castelo, sim senhor, mas já numa fase posterior haveria bastante nobreza e bastantes famílias ricas. Sim, porque a zona é rica, desde todas as corelas do Sabor, não é? Da Ribeira, aquilo era tudo fertilíssimo e os donos eram poucos, eram a nobreza, só mais tarde é que passaram para empresários, para a mão de pessoas ricas, mas não nobres. Mas quando ainda a terra era a única fonte de rendimento, os terratenentes eram a nobreza, eram as famílias nobres. Eram eles, e por isso se calhar que há tantos solares naquela região. Há muitos, sim, de muitos barões, muitos viscondes, principalmente, e isso prova que muitos deles nem foram nobres desde o princípio da nacionalidade. Não, porque barões e viscondes já é uma coisa, até foz-cão, foz-gato, ou foz-gato, foz-cão, para onde se me fazem barão, e não sei o que, para onde se me fazem visconde, etc. Portanto, há ali muitos solares de muitos viscondes, muitos condes, generais, pessoas do exército, da marinha também. E provavelmente a mãe de Constantino era descendente de uma dessas famílias. A mãe de Constantino, isso sem dúvida nenhuma. Dos condes do banho e por aí fora, sem dúvida nenhuma. E para ele ficar espantado com tantos primos tão nobres, ele contava, quando veio a Portugal, encontrar, foi para isso essencialmente que veio, a Moncorvo, contava encontrar rastros da sua família e poder ter os papéis que provassem que ele era filho de X e filho de Y. Mas porquê? Porque é um pouco estranho, ele aparentemente rejeita o berço e depois vem saber das raízes. Ele viria saber das raízes ou viria saber dos tais nomes, porque de algum modo lhe daria jeito deixar de ser o Constantino abandonado na roda e ser o Constantino descendente de nobreza com provas Pois, disso. era isso que lhe interessava, porque em Paris a sua casa estava aberta à nobreza, era frequentada por gente fina, as casas reais da Europa encomendavam-lhe os ramos e os enfeites, perdão. E então tudo isso ele queria trazer em documento para poder pôr na sua loja que ele era fulano de tal, filho de tal e de tal. Ele devia ter uma ideia que a mãe que era nobre devia ter uma ideia de em jovem ter ouvido qualquer coisa, mas ele enquanto jovem ele não rejeitou,
Ele foi rejeitado. Não, dizer ele rejeitar as origens, eu não queria dizer eu fui abandonado na roda, mas sim, eu, Constantino, sou descendente de nobreza. Sim, senhor, exato. Ele queria era poder dizer, eu sou Constantino José Marques, mas o meu nome é tal, porque sou filho de tal e de tal. Portanto, era isso. E sabe-se a algum ponto, relatou um episódio em que ele teria ido servir para a casa dos avós paternos, que a mãe o teria visto e que ele reconheceu pelo nome e que desmaiou. Tal foi o impacto de ver foi ficção. Essa cena é toda ficção. Portanto, não há nenhum relato de ele ter contactado de facto com a mãe. Não há nada que nos diga que contactou com a mãe. Foi para podermos ter uma razão para ele sair dessa casa onde estava a servir e ser posto no convento pelas tias. Claro, sim. Que já o tinham posto no larinho numa ama de leite, depois no tendeiro da Alfândega da Fé, durante 10 ou 12 anos, e depois numa casa, criado grave, quer dizer, criado importante, numa casa solarenga, uma casa de nobreza, e depois como é que ele saiu da casa, o que é que lá fez, o que é que aconteceu. Ninguém sabe ao certo. Para as tias, então, o tirarem de lá, e o tirarem, ou ele saiu, ou foi mandado embora, e as tias o porem no convento de São Francisco. Portanto, ele poderá nunca ter conhecido na realidade o pai e a mãe, mesmo a mãe. Sim. Mas era provável, Dona Júlia, que ele soubesse, pelo menos, quer dizer, o pai também, porque estamos a falar de meios pequenos, mas a mãe, certamente, que ele, enquanto jovem e curioso, certamente que com essas tais conversas que ele ouviu e que relatavam, que davam conta que ele seria filho da nobreza, certamente que ele saberia quem eram os pais. Ou também não há indicações de que ele saiba? Não há indicações absolutamente nenhumas que ele sabia. Só temos a indicação quando lhe aparecem os parentes todos, os primos todos, primo primeiro e segundo e terceiro e quarto e por aí fora, que ele fica espantado, ele próprio dá a impressão até com certa ingenuidade. Eu não passei a minha vida até aos 50 anos e nunca soube que tinha estes parentes todos. E agora aparecem-me parentes de todos os lados. Ora, isto mostra que realmente, mesmo que ele tivesse uma suspeita, não tinha dados. Não tinha dados que não. E exatamente, ao aparecerem esses parentes todos, é que depois ele, dentre eles, pediu a 10, ou se ofereceram, uns 10 deles, que foram assinar um novo assento de batismo. E depois desse assento de batismo, até porque a letra é igual a esse assento de batismo, foi inutilizado o primeiro assento de batismo, deixado apenas o nome dele e o nome dos padrinhos. Sim, e depois, também uma coisa bastante curiosa na vida dele é que, além de ele era famoso entre as nobrezas da Europa toda. E depois ele voltou à procura das origens para ele próprio poder dizer que pertencia à nobreza, que tinha sangue azul, como que se costuma dizer, e apesar de ele ter morrido depois ainda em França, ele deixa os seus bens à Torre do Moncorvo, que ele poderia ser desligado da terra, mas acaba por não o fazer, acaba por deixar o seu contributo para a vila. Não, ele depois, quando morre, ele já não tem praticamente nada. Ele já está praticamente, não digo na miséria, mas a viver dos restos da riqueza que teve e da fama. E da fama, quando foi para Terci, o que é que lhe aconteceu? Levou, segundo alguns relatos biográficos, levou 4 criados com ele. Um cocheiro, um cozinheiro, um intendente
que era para fazer as contas, e mais um outro não sei quê. Um criado dentro, qualquer coisa. Ora, desses 4 criados que ele levou com ele, passados 2 anos e meio ou 3 anos que ele morre, não tem senão uma mulher que se calhar era uma mulher a dias, uma empregada, que vai com um vizinho, não se diz que era criado, nem dela se diz que é criada. Dizem 2 vizinhos no francês, na certidão de óbito, 2 vizinhos, fulana de tal e fulano de tal, foram informar que ele morreu às tantas. Portanto, o nome dele, com uma data de apelidos, não todos, mas muitos. Portanto, esse documento, ou ele já lhes tinha dito que era a sua certidão de nascimento e era importante quando ele morresse, ou eles abriram gavetas e encontraram isso, mas é o único documento que realmente aparece. E a certidão de óbito foi feita de acordo com esse documento. Esse documento, pelo menos aí em Tercis, não aparece, porque se calhar a pessoa que o levou para aqueles... Porque nenhum francês fixava tantos nomes para dar no registro... Pronto, lá, como é que se chama isso? Para a certidão de óbito. E teve de ser copiado do original. A ser copiado do original, o original depois desaparece. Ele morreu e mais ninguém ligou a esse documento. Ficou a certidão de óbito, isso, sim senhor, que eu fotocopiei. Dona Júlia, estamos quase a terminar o nosso tempo da entrevista. Ainda não falamos como é que depois Constantino se estende para a Rússia. Constantino, que relembro, conhecido como o rei das floristas, mestre exímio em imitar flores verdadeiras com outros materiais, nomeadamente penas, que ele muito utilizava, e depois ele chega até à Rússia. Como é que ele se estende até aos czares? Olha, ele chega, para já, ele... era muito, também na Alemanha ele era conhecidíssimo e chegou a dar lições a uma princesa, não sei o nome da princesa agora de cor, deu lições de como se fazem flores artificiais, ensinou a fazer flores artificiais, fez vários ramos, várias... coisas bonitas com flores artificiais e até lhe ficaram, a corte alemã, ficaram-lhe a dever dinheiro, porque ele regressa lá para mais uma encomenda e nessa altura pagam-lhe uma batelada de dinheiro e a princesa, que tinha aprendido a fazer flores com ele, oferece-lhe um objeto em ouro muito bonito que ele tinha no seu salão em exposição numa pianha. Oferece-lhe um objeto em ouro, não sei se seria um copo, se seria um cálice, se seria em ouro. E ele vem novamente para Paris, porque estava-se na altura da Comuna e ele não despediu uma faceta extraordinariamente nobre da parte dele. Quando todas as lojas despediram empregados, porque a fome graçava e porque não podiam pagar-lhes, é uma crise tremenda na altura da Comuna, ele não despediu ninguém. E quando até alguns empregados deles foram postos fora de casa, foram despejados, ele deu-lhes na oficina, deu-lhes abrigo. E teve de vender muitos desses objetos de ouro e objetos, pronto, de grande estimação e de muito valor, vender para conseguir continuar a pagar aos empregados. Pelo menos continuar a dar-lhes de comer.
E foi nessa altura até que ele foi à Alemanha para ver se recebia o que lá lhe deviam. O dinheiro que estava em atraso. Exato. E deram-lhe, pagaram-lhe, e a princesa dele esse tal objeto de ouro que ele não queria desfazer-se dele e acabou por se desfazer também dele. E, portanto, é uma faceta muito, muito, muito bonita, muito interessante da parte de Constantino. E que aí, se calhar, até reflete que não se esqueceu da sua infância difícil e atribulada. Pois, também poderá ser. E ele foi conhecido na Rússia e na Inglaterra e por aí fora, através das exposições mundiais, porque ele participou em 2 ou 3 exposições mundiais. Mas de flores especificamente havia exposições? Não, eram exposições de tudo e havia uma secção de flores artificiais, que eram tidas em muita boa conta como uma grande arte nessa altura. Hoje não, porque se fazem artificiais enquanto o diabo esfrega um olho. Mas nessa altura, para fazer uma rosa, para fazer um cravo, para fazer uma violeta, um amor perfeito, levava-se, se calhar, um dia inteiro. E então, ele foi conhecido, ficou, porque a imprensa, embora eu não tenha encontrado documentos que digam que ele foi aclamado o rei dos floristas, mas isso existe em várias gazetas da época, várias revistazinhas, vários, como é que se chamavam, anuários, e vários anuários em que diz que ele recebeu a medalha de ouro, recebeu o primeiro prémio. Isso existe. E se isso existe, era verdadeiro. Claro. Isso estão as fotocópias lá no livro. E então, o seu estaminé, portanto, a sua secção, era das mais visitadas, pelo menos pela parte feminina, e não só. E aí ele tinha uma parte do seu stand, dizia hoje stand, onde se oferecia chá às visitas e pronto, e aqueles bolinhos da época, etc. E a Rainha Vitória visitou quando foi à exposição de Londres, visitou, sim senhor, o seu departamento, a sua secção. Portanto, a nobreza procurava já por Constantino. Parece que ele começou a ficar famoso assim. Foi. As exposições mundiais tornaram-no famoso, digamos, para o mundo civilizado de então, para o mundo mais a par das artes. Porque as exposições mundiais vinham desde a Rússia e da Alemanha e por aí fora, por todos os lados, todas as casas reais, todas as casas ducais, etc., vinham ver as exposições mundiais. Não quer dizer que viessem ver a secção de Constantino, mas acabavam por ver que havia uma fila tão grande para entrarem naquela secção. Ficavam curiosos. Perguntavam de que é que se trata. É do grande Constantino, rei dos floristas. E já tinham ouvido ou lido na imprensa, de maneira que também iam. E ele fez grinaldas para quase todas as cabeças coroadas da Europa. Porque toda a gente queria, porque era muito... Toda a gente queria, E ele teve a sorte e a felicidade de conseguir participar nessas tais exposições mundiais, que eram círculos de cultura frequentados pela alta roda da sociedade, e assim Constantino foi ganhando a sua fama. Foi, e tem outra coisa que também é muito bonita. Ele participava como trabalhador independente, não é? Pela França, porque ele estava em França. Mas foi ver... o cônsul português pediu-lhe que fosse ver a secção portuguesa de flores artificiais e que tinha carta branca para alterar o que ele achasse que não estava bem.
e ele achou tudo mal. E já tinha dito para as pessoas encarregadas da exposição que tinha 10 caixotes de flores, grandes caixas de flores, para si, para coisa. Mas então o que é que ele fez? Tirou flores das caixas dele para mais 2 caixas que não eram para a secção dele, aí manteve-se, mas tirou flores que foi pôr em exposição na secção portuguesa. E a secção portuguesa ganhou um prémio. Com as flores de Constantino. Com as flores de Constantino, mas sem dizer que as flores eram de Constantino. Dona Júlia, estamos mesmo a tempo que terminar. Relembro que estivemos a entrevistar a Dona Júlia Ribeiro, ela que é de Torre de Moncorvo, apesar de não residir lá, e que nos esteve a falar de Constantino, ele que menino abandonado na Roda, no século XIX, que depois acabou por se tornar famoso em todas as cortes da Europa pela sua mestria em fazer flores artificiais tão perfeitas que não se conseguiam distinguir das verdadeiras. Dona Júlia, muito fica por dizer, certamente que vamos repetir esta entrevista pessoalmente. Esta entrevista teve que ser via telefone, dadas algumas vicissitudes que em breve certamente serão ultrapassadas. E quando pudermos, fica já aqui o meu convite para repetirmos esta entrevista e falar desta quase biografia de Constantino, que tem imensas páginas. Muito obrigada por ter estado connosco. Olha, obrigada eu, e só tenho pena de estar aqui em Viana e não ter de cor datas, etc., porque ficaria muito mais completa. Muito obrigada, Dona Júlia. O Onda do Mal termina por aqui. Terminamos, como habitualmente, com uma música. E desta vez a escolha, que cabe, como sempre, ao convidado, caiu em Nat King Cole. Conhece, gosta, é para ouvir já a seguir. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable in every way, and forevermore,
That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.